Tová, que sejamos selados no livro da vida do Cordeiro, para o bem. O tema dessa mensagem, desse Shaharit de Yom Kippur, é: não fique sozinho ou sozinha. Não fique sozinho, sozinha. Senhor nosso Pai, te damos graça pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelas Tuas ministrações. Nos ajude, Pai. Nós temos buscado motivos nessa terra, e existem muitos, para a gente querer sair correndo, Pai. Se afastar da Tua direção, se afastar das pessoas que o Senhor tem separado, para nos ajudar, para estarmos conosco. Nos ajude, Pai. Não nos deixe ser enganado na nossa mente, nossos erros de entendimento, e acreditar, Pai, que sozinho a gente possa conseguir alguma coisa nessa terra. O máximo que a gente pode conseguir, Pai, é expor ainda mais a nossa vida a esses lobos devoradores que existem nessa terra, em todos os lugares. Nos ajude a entender, a compreender. Obrigado por essa mensagem na minha vida, me ajude a ministrar cada um dos meus irmãos, que possa receber e reter no seu coração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. É o que eu lhe peço, que assim seja. Tema da mensagem, então: não fique sozinho, sozinha. Yom Kippur é tempo de julgamento, que possamos reconhecer a nossa real condição espiritual e que possamos nos colocar diante de Hashem através de Yeshua em arrependimento e que possamos receber misericórdia proveniente do Senhor e seguir nessa terra com o nosso destino reequacionado por mais um período de tempo. Hashem é bom e tem nos concedido grandes e novas oportunidades. Então eu encorajo cada um de vocês a não perdê-las, porque tudo tem se agravado rapidamente nessa terra, e nós não temos como saber quando será a nossa última oportunidade. Precisamos estar pronto para enfrentarmos todas as batalhas, todos os dias. Precisamos nos lembrar que temos um inimigo astuto que comanda nesse mundo principado, potestades e dominadores. Nesse mundo tenebroso, precisamos estar prontos para nos encontrarmos com Yeshua. Hashem procura pessoas nessa terra que possam ser usadas por Ele na vida de outras pessoas, para proteger, curar, edificar, salvar. Mas o adversário das nossas almas também procura por pessoas, normalmente pessoas ociosas, pessoas desocupadas para executar o plano dele, que é matar, roubar e destruir. Matar o seu corpo físico, roubar a sua alma e destruir a sua vida para a vida eterna. Os propósitos de Hashem e os propósitos do maligno são bem diferentes. Moshe foi chamado por Hashem para libertar o povo de Israel e enfrentou muitas dificuldades no deserto, ao lado do povo e também com o próprio povo de Israel, que em algumas situações queria apedrejar Moshe. Quando as coisas seguem como nós desejamos, tudo fica fácil. As dúvidas, o medo, a ira desaparecem. Louvado seja sempre o Senhor. Mas quando as coisas não saem como gostaríamos, as coisas se complicam. E a dúvida, o medo, poderá entrar no nosso coração. E as vozes do mal vão tentar inundar a nossa mente com acusações. Ou nos direcionar
a procurar por alguém ao nosso redor que seja o responsável pela situação adversa que estamos vivendo naquele momento. Procurar por um culpado. Muitas famílias têm vivido debaixo de embates e acusações, repetindo muitas vezes a voz do inimigo que elas estão ouvindo, de forma audível ou não, na sua mente. Como se falar ou procurar por um culpado pudesse aliviar de alguma forma a nossa dor. O povo de Israel, em muitas situações, por não terem o que eles queriam, do jeito deles, naquele momento, davam espaço para estas vozes na mente deles e permitiam, assim, despertar a indignação, a fúria, a ira, e olhavam para Moshe como sendo a pessoa responsável pelos problemas que eles estavam passando e desejavam matá-lo. Moshe, que estava sempre correndo de alguma forma em favor do povo diante de Hashem, para que eles não fossem destruídos. O povo de Israel, indignado, se levantavam para destruir aquele homem que lutava para protegê-los. E assim está as pessoas nessa terra, tentando matar outras pessoas que querem protegê-la. As pessoas, quando estão agitadas, nervosas, impacientes, elas não conseguem pensar corretamente. E o inimigo, o adversário das nossas almas, ele sabe disso. Ele sabe como mover as vidas na direção do desespero, com experiência de anos, usando o mesmo modo de agir. E nós precisamos mudar o nosso padrão de reação. Precisamos aprender a confiar em Hashem, que está acima do inimigo das nossas almas. O Senhor que vive para sempre e faz o impossível acontecer, se preciso for, ao nosso favor, quando clamamos a Ele por socorro. E hoje é este dia. O inimigo faz o povo se unir contra Moshe, fez o povo se unir contra Moshe. E esta unidade para o mal tem sido cada vez mais intensificada nessa nossa geração. Pessoas que se unem para fazer o que é mal e no momento da partilha, da divisão, do espólio, se devoram entre si. No trecho que lemos das Escrituras Sagradas, na Brita Hadashah e Yohanan, João, capítulo 6, versículo 41 a 69, descreve que Yeshua estava ensinando coisas novas aos seus talmidim, aos seus seguidores, aos seus discípulos. E algumas dessas coisas foram mal compreendidas. Então, muitos daqueles seguidores que estavam presos em tradições judaicas, simplesmente foram embora. Deixaram Yeshua sem querer entender o que Yeshua estava ensinando sobre o seu Dat Mashiach. Os talmidim que ficaram também não estavam entendendo aquela situação, aquelas questões. Porém, eles confiavam no Senhor. Será que você vai continuar confiando no Senhor, mesmo que você possa não entender o que Ele está ensinando em um primeiro momento? Ou será que você também vai querer deixá-lo por conta das tradições que você aprendeu a guardar e nem conhece a verdadeira origem dessas tradições?
Muitas daquelas pessoas simplesmente deixaram Yeshua para seguirem outro caminho e perderam a oportunidade de conhecer o seu Dat Mashiach, a ceia do Messias, um presente de Hashem que nos transforma, nos restaura até os dias de hoje, de dentro para fora, porque o inimigo confundiu a mente daquelas pessoas que andaram e viram os milagres de Hashem através da vida de Yeshua. Pessoas que comeram pão com peixe da multiplicação e que, por causa de tradições religiosas, esqueceram rapidamente tudo o que eles viram, o que eles receberam, e deixaram Yeshua para seguirem os seus caminhos sozinhos. Assim estamos nessa terra, pessoas recebendo a provisão sobrenatural de Hashem e sendo confundidas pelo maligno com falácias na sua mente para deixarem o caminho de Yeshua. Muitas vezes conhecemos uma pessoa, desenvolvemos amizade, caminhamos com ela junto, nos mesmos propósitos, desenvolvemos amor em função dos desafios superados juntos com essas pessoas, e podemos até pensar, essa comunhão nunca vai acabar. Mas, se for semeada de alguma forma por alguém, normalmente pessoas ociosas, alguma semente ruim no coração de uma dessas pessoas, ela poderá olhar para a outra com desconfiança que ela não tinha antes. E se essa desconfiança for alimentada, produzirá maus pensamentos, com impressões ruins, impressões negativas. E aquela amizade poderá ser rompida, às vezes até sem reconciliação. Por causa da mentira, por causa do engano. Hashem, através de Yeshua, deseja unir os filhos dele para a salvação de almas, para a salvação de todos. Um cuida do outro e Hashem cuida de todos. Porém, Hassatã deseja unir os filhos dele. Você sabia que Belial também tem os filhos dele? Ele deseja unir os filhos dele para separar os filhos de Hashem, provocar desunião, desarmonia, implementar o caos com o propósito de matar, roubar e destruir. Os filhos de Belial podem até caminhar entre os filhos da luz por um tempo, mas eles não vivem pelas instruções da Torá. E muitas vezes têm como principal objetivo tirar proveito de alguma situação, e quando não conseguem mais fazer isto, saem. Normalmente seguem fomentando o ódio, a discórdia entre as outras pessoas que ficaram. Preste atenção no que está ocorrendo hoje ao seu redor. E você saberá quem é filho de Hashem, ou quem são os filhos de Belial. São muitos. Pessoas que lançam semente do maligno no coração de outras pessoas. Mas eles só podem fazer isso no coração de quem estiverem acessíveis a eles. E agora, essas pessoas, filhos de Belial, nem se importam mais em esconder que eles nunca viveram
pelas instruções da Torá de Hashem. Esteja você apercebido do que ocorre ao seu redor. As pessoas deveriam viver pela Torá, ter as palavras de Hashem no seu coração, lembrar-se dela em todas as situações e falar de acordo com os ensinos de Hashem através de Yeshua. As pessoas que se colocarem nessa posição poderá desenvolver laços de unidade verdadeiros que não se romperão. Não importa a situação que ocorra. Entretanto, devemos avaliar a nossa própria vida e não devemos ficar observando se outras pessoas vivem ou não pela Torá. Não podemos nos escandalizar com ninguém, porque todos devem receber a mesma oportunidade de escolher seguir no caminho proposto por Hashem. Yeshua é o caminho. Muitas pessoas que estavam com Yeshua por causa da tradição escolheram deixar o caminho proposto por Hashem. E quantas pessoas têm feito isto? Quantas pessoas naquela época, lá naquela situação com Yeshua, tomaram essa decisão? 1.000, 5.000, 20.000 pessoas, contando mulheres e crianças? Não sabemos. O fato é que Yeshua perguntou aos poucos que ficaram: vocês também vão querer me deixar? Quando as coisas não ocorrem como as pessoas gostariam, a tendência é que essas pessoas abandonem Yeshua, que nunca nos abandonou, mas que tem sido sistematicamente abandonado por muitas pessoas quando elas enfrentam alguma situação contrária. No momento em que elas mais deveriam confiar no Senhor, se refugiando ainda mais nele. A multidão havia deixado Yeshua, que possamos compreender e não seguir o caminho das multidões, que estão sendo arrastadas para o matadouro. E muitas ainda nem têm conhecimento claro dessa situação. A porta de Hashem através de Yeshua é estreita. Às vezes a gente tem que virar de lado para conseguir passar. Quando você estiver diante de situações que produzem indignações no seu coração, desperte, faça com que acenda uma instrução de atenção, um alerta. Tenha cuidado, pare, busque o Senhor. Saia, tome um ar, respire. O inimigo opera sempre da mesma forma, sempre semeando indignação no coração das pessoas, que conduz à divisão, dissensão, e isso tem trazido muita confusão entre muitas pessoas. Muitos lares têm sido destruídos por esta ação. Muitas pessoas estão sendo atacadas na sua mente contra Hashem, contra outras pessoas, e buscam apoio. Buscam apoio para fazer o que elas desejam. Buscam conselhos com pessoas que não conhecem e não temem o nome sagrado de Hashem para se divorciarem, para participar de eventos sociais perigosos, entre várias outras situações de risco. Precisamos estar sensíveis à voz da Ruach HaKodesh e não podemos aceitar nada que seja contrário aos ensinos da Torá, não importa qual seja a situação. As pessoas tendem a esquecer e rapidamente
o que elas receberam de bom, proveniente de Hashem. Através da vida de outras pessoas, e pode até se voltar contra essa pessoa, desejando fazer com que ela colha o que ela não semeou. Mas não feche o seu coração para ajudar outras vidas. Não tenha você o seu coração fechado por causa de uma má experiência, por causa de um padrão que tem se repetido nessa terra, arrastando muitas pessoas para o engano. Porque esta também é uma estratégia do mal, para nos isolarmos, para que fiquemos sozinhos, sozinhas. Mas confie em Hashem, porque Ele é o justo juiz e defenderá a nossa causa. Que todas as feridas abertas na nossa vida possam ser curadas pelo bálsamo restaurador de Hashem. 3 dias depois, Exu estava completamente restaurado. Lembre-se disso. Seja fortalecido espiritualmente e tenha força para rejeitar todas as ofertas e propostas do maligno para tirar você do caminho do Senhor. Seja cauteloso para não se autodepreciar. Pensamento mal sobre você mesmo. Quando o inimigo não consegue fazer, você dá ouvidos a palavras de outras pessoas que produzirá divisão. E então ele vai tentar fazer você ficar contra você mesmo. E este é um dos motivos pelo qual pessoas que não se aceitam, não gostam do seu nome, não gostam das partes físicas do seu corpo, não gosta da sua formação escolar, mas que querem normalmente ser aceita por outras pessoas. Se aceite como você está, mas tenha o seu coração voltado para Hashem e se empenhe para ser melhor para o Senhor a cada dia na sua vida. E você verá o sobrenatural de Hashem com alegria, quando você olhar no espelho, porque você é uma criatura especial, feita pelas mãos de Hashem. Tenha isto sempre no seu coração. Não se rejeite. Não rejeite quem Hashem é na sua vida. Nem se sinta superior, nem menosprezado por ninguém. Eliarro, quando foi ameaçado, se sentiu menosprezado e fugiu sozinho em direção da morte para não morrer. Basta, ele disse, não sou melhor do que meus pais. Cuidado com as muitas vozes que existem nesse mundo. Lembranças de erros do passado, acusações que trazem dúvida se você está ou não servindo a Hashem. E está investida do poder do maligno. Isso pode ocorrer sobre a vida de qualquer pessoa nessa terra. Não dê ouvidos mais a estas vozes que querem trazer culpa sobre a sua vida, querendo fazer você duvidar da bondade, do caráter de Hashem, duvidar de que Hashem é poderoso para te perdoar, duvidar até da tua própria salvação. Que possamos nos lembrar continuamente dos ensinos e das palavras de Yeshua.
Yohanan, João capítulo 5, versículo 24. Sim, de fato eu lhes digo que quem ouvir o que eu digo e confiar naquele que me enviou tem a vida eterna, isto é, não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Confiança. Que possamos nos lembrar continuamente das promessas de Hashem, deixadas nas Escrituras Sagradas. Talvez você ainda não seja o que o Senhor tem para você ser nessa terra. Mas, certamente, você já não é mais aquela pessoa que você foi outrora no passado. Se Hashem te resgatou, e certamente Ele irá concluir a boa obra que Ele já começou na sua vida. Pare de ouvir as vozes do mal. Liberte-se do passado e siga em frente, em direção a Yeshua, que nos conduzirá a Hashem, a nosso Pai. A Ruach HaKodesh deseja nos instruir como é que podemos vencer situações como esta, porque este foi o modo que Moshe e Yeshua venceram. Preste atenção. Não podemos caminhar sozinhos nessa terra, sob pena de sermos devorados pelos lobos vorazes que existem em todas as esferas da nossa sociedade. Precisamos confiar nas pessoas que Hashem separou para termos ao nosso lado. Porém, não podemos esquecer que o nosso favor, a nossa provisão, vem de Hashem através de Yeshua, o braço forte de Hashem. Temos orado continuamente para estar onde, quando, como e com quem Hashem assim desejar. Precisamos aceitar a ajuda de pessoas em nossas vidas como gratidão ao Senhor. Moshe, nessa terra, tinha Aharon, Miriam e tantas outras pessoas, principalmente da tribo de Levi, ao lado dele. E Yeshua tinha 12 homens ao lado dele que foram separados pelo Senhor, cada um para um propósito. Yohanan, João, capítulo 6, versículos 66 a 69. A partir desse momento, muitos talmidim retrocederam e não mais andavam com ele. Então Yeshua disse aos 12, vocês também querem ir embora? Shimon Kefa lhe respondeu, Senhor, a quem iremos? Quem tem a palavra da vida eterna? Senhor, nós confiamos e sabemos que você é o Santo de Deus. Hashem nos convidou para participar dessa obra que pertence a Ele. E disse a nós que nós não poderíamos, nós não teríamos como fazer essa obra sozinho. E Ele separou pessoas certas, cada uma na sua respectiva área, com dons, talentos. E nós damos graças a Hashem pela vida dessas pessoas que Ele separou para estar conosco, servindo em amor nessa obra ao nosso lado, cuidando com amor e muito zelo das ovelhas que pertencem a Ele, Hashem, e que foram entregues a Yeshua, confiado nas nossas mãos. Nós não temos como fazer nada sozinho, irmãos. Que todas as vidas levantadas por Hashem para nos ajudar de alguma forma nesse chamado de Hashem, sejam honradas, abençoadas, ricamente pelo Senhor.
Não podemos retroceder na nossa caminhada. Não podemos deixar de confiar no Senhor, o dono da seara. Não podemos deixar de seguir Yeshua, ainda que a pressão, ainda que a opressão aumente grandemente e aumentará nessa terra. Que possamos confiar ainda mais no Senhor. Não fique você sozinho, sozinho. Não se isole em nome de Yeshua, para que você não se torne uma presa fácil aos devoradores que existem nessa terra. Esteja ao lado de pessoas que temam o nome sagrado de Hashem, pessoas que desejam o reino dos céus e a sua justiça ainda nessa terra. Pessoas que orem com você, pessoas que orem por você, que tenham uma palavra profética proveniente de Hashem para a sua vida no dia da adversidade. Moshe deixou Yehoshua, Josué, como seu sucessor. E Yeshua deixou 11 homens fiéis como seus sucessores. E mais Shaul HaShaliach, agregado posteriormente. Shaul HaShaliach sempre foi muito zeloso da Torá, e quando recebeu entendimento, conhecendo Yeshua, aprendeu muitas coisas e nos deixou muitos ensinamentos. Shaul nos deixou o relato sobre a importância de ajudar outras pessoas para o sucesso do chamado dele em ministrar as boas obras, as boas novas de Hashem, através de Yeshua. Algumas de forma fundamental, como foi o caso de Febe, que a Ruach HaKodesh deseja nos ministrar. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2, na versão JB. Eu recomendo a você, nossa irmã Febe, a serva messiânica da Kehilá em Sencreia, que você seja bem-vindo e trate bem com ela, no nosso Senhor, de uma maneira digna que deve ser tratado os santificados, e a ajude em qualquer assunto que ela possa precisar de você, pois ela mesma também tem sido patrocinadora de muitos e de mim, inclusive. Febe, uma mulher temente ao nome de Hashem na cidade de Sencreia, aproximadamente 15 quilômetros da cidade de Corinto. Estudiosos relatam que o governante daquela cidade, Sencreia, naquela época designava pessoas para cuidar dos estrangeiros. E Febe pode ter sido uma funcionária do governo grego. E o seu trabalho era proteger os direitos e suprir as necessidades dos muitos visitantes estrangeiros e também dos judeus que moravam naquela cidade. Febe era uma mulher sozinha. Não sabemos se solteira ou se viúva, mas uma mulher importante que decidiu usar a influência dela, a riqueza que ela tinha no serviço a Hashem, cuidando dos irmãos no Mashiach que se encontrava naquela cidade. Ela se colocou na posição para levar uma carta de Shaul aos irmãos no Mashiach em Roma, na Itália, distante de Sencreia, na Grécia,
em aproximadamente 1.200 quilômetros. Uma viagem extremamente longa e perigosa, principalmente para uma mulher a serviço de Yeshua. Acredito que ela deva ter enfrentado muitos desafios provenientes do maligno, para que ela desistisse e não seguisse no chamado de Hashem. Eu não sei quantos irmãos no Mashiach ela presenciou morrer. O fato é que ela não se intimidou diante das ameaças e dos riscos que existia em servir o Senhor. E ela seguiu protegendo os nossos irmãos, inclusive o próprio Shaul, Achalir, que tinha Febe em alta estima, em alta consideração, pelo trabalho que ela exercia para o Senhor. E confiava na fidelidade daquela mulher. Por outro lado, ela acreditava no chamado dela e confiava nas pessoas enviadas por Hashem através de Yeshua. Hashem usou a vida daquela mulher, Febe, provavelmente com as suas fragilidades, para proteger a vida e o ministério de Shaul Achalir. Hashem opera milagres na unidade entre os irmãos. Precisamos estar ao lado de pessoas assim, agora, mais do que nunca. Irmãos, Febe enfrentou e superou muitos desafios. E hoje podemos ter acesso a essa carta de Shaul, endereçada aos irmãos no Mashiach em Roma, porque esta mulher corajosa, valente, disse sim, eu vou e vou entregar essa carta, apesar dos riscos e da distância. E mais, ela não voltou atrás. Febe foi um modelo para lembrarmos o quanto a vida de uma mulher pode ser usada pelo Senhor, porque ela foi usada para que Shaul cumprisse o chamado de Hashem através de Yeshua. Para que Shaul fosse fortalecido e guardasse a confiança dele no Senhor com coragem. E aquela mulher se tornou uma bênção na vida de muitos irmãos do Mashiach, até os dias de hoje. Febe venceu o inimigo. Aos olhos humanos, ela poderia ter toda a fragilidade de uma mulher, mas aos olhos de Hashem, ela foi uma grande guerreira nessa terra. Uma outra menção que a Ruach HaKodesh deseja nos trazer está em Romanos, capítulo 16, versículo 3 a 5, na versão UJB. Saudai com Shalom Priscila e Áquila, meus companheiros trabalhadores, no Rabi Melech HaMashiach. Yeshua, quem realizou um ato de devoção de todo o coração à causa do Mashiach, mesmo com risco de morte por minha causa, e por quem não apenas dou graças, mas também todas as Kehilot nas nações. Também saudai com Shalom a Kehilá, a congregação que se reúne
na casa deles. Esse trecho das Escrituras, na Brit Hadashah, nos deixa claro a unidade que existia entre Shaul e o casal Priscila e Áquila. Shaul morou com eles por 18 meses, aproximadamente. Depois foram juntos para a cidade de Éfeso, Corinto, Roma. Por fim, abriram as portas da própria casa para receber e abrigar um Kehilá do Mashiach. Esse casal. Arriscaram a vida deles pela vida de Shaul. Uma amizade sobrenatural. Eu não sei quantos outros desafios este casal enfrentaram para estarem à frente daquela Kehilá no Mashiach. Não sei se eles tinham filhos, talvez pudessem travar batalhas na mente com questionamentos, se valia ou não a pena seguir naquele caminho, com Shaul, com tanta perseguição, ou se era melhor eles seguirem cuidando da vida deles em outro lugar, não sei. O fato é que os desafios em servir a Hashem são grandes, desde os tempos antigos. Nós temos vivido pelo sobrenatural e temos no nosso meio pessoas que abriram as portas da sua casa para receberem a Kehilá do Mashiach. Hoje, pessoas que têm pagado um preço para estar à frente dessa obra de Hashem, nos ajudando. E isto nos fortalece muito. Pessoas valentes. Por mais árdua que seja a perseguição do inimigo, por mais desafios que enfrentamos, porque lutas e ataques virão, mas sabemos que não estamos sozinhos. Nós temos certezas, nós temos pessoas valentes, corajosas ao nosso lado. E mais, que o nosso general Yeshua está à nossa frente, abrindo o caminho e nos guardando na nossa retaguarda. Se não tivermos pessoas ao nosso lado, irmãos, a gente pode sucumbir. Se nós nos isolarmos, nós vamos nos tornar alvo fácil, presa para os devoradores nesse mundo. Não é o que Hashem tem. Não para nós. Nesse dia de Yom Kippur, para cumprirmos o mandamento de Hashem, devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Com sabedoria de Hashem, para que nenhuma vida seja exposta. É verdade. Mas com o propósito de que estas vidas sejam libertadas das acusações do maligno e sozinhas. Nós não temos como fazer isto. Nós precisamos uns dos outros. E todos nós. De Hashem, através de Yeshua. Para nós fecharmos. Pessoas podem estar sofrendo por ter escolhido se isolar. Nesse momento. Ter escolhido ficarem sozinha para não receber o mal de ninguém. Estou cansado, não quero mais isto. Vou para uma ilha. Ou até para não fazer mal para ninguém. Tem pessoas que falam, eu não posso mais, eu estou fazendo mal para as pessoas, eu vou para uma ilha, assim, lá não vou fazer mal para ninguém. Não. E a Ruach HaKodesh nos alerta sobre essa condição. Cuidado, você não vai prosperar desse modo. O desejo de Hashem é que você viva no meio da família dele.
através de Yeshua, com a sua vida fortalecida, combatendo o bom combate de Hashem, guardando a nossa confiança, vencendo o mal que quer nos fazer duvidar de Hashem através de Yeshua, vencendo o pecado. Irmãos, que nesse dia de Yom Kippur, cada um de nós possamos tomar uma decisão, uma postura diferente, para que nós possamos seguir vivendo em vitória. Em nome de Yeshua. Terrilim, Salmos 44, versículo 4, nas demais, versículo 3, até o versículo 6, nas demais, versículo 5. Não foi pela espada que eles conquistaram uma terra, nem seus próprios braços deram-lhes vitória. Antes, tua mão direita, teu braço, e a luz do teu rosto, porque tu os favoreceste. Deus, tu és meu rei. Ordena a vitória completa para Yaakov. Por meio de ti, afastamos nossos inimigos. Por meio do teu nome, pisamos em nossos assaltantes. Hashem nos envia vitória se estivermos caminhando em unidade, uns para com os outros e todos para com o Mashiach, de forma coletiva. A minha vitória e a sua vitória é a vitória de todos os demais. A vitória de um é de todos que empenharam por uma causa incomum de Hashem. Que possamos aprender a viver em unidade uns com os outros. E todos com Yeshua. E assim venceremos todos os males que existem nessa terra. Hashem deseja que tenhamos uma vida nova, com pensamentos renovados pelas Escrituras Sagradas, e que isso possa se tornar verdade sobre todos nós, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Próxima atividade, estaremos de volta com vocês às 13 horas para o serviço de Selihot, leitura de Terrilim, Salmos. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pelos teus ensinamentos. Nos ajude, Pai, a compreender cada palavra que o Senhor traz para nós nesse lugar. Pai, o que eu sou para o Senhor separar tempo, se ocupar da minha vida? E o Senhor sendo tudo, Pai. Me ajude a separar mais tempo para estar na tua presença, para ouvir, Pai, os teus segredos, os teus mistérios, sentir o teu coração, sentir, Pai, porque ele tem estado entristecido com as escolhas das pessoas que têm escolhido caminhar sozinho. Mas o Senhor não tem isso para nós, não para o teu povo, não para o teu povo. Nos ajude, ainda que espalhado pela terra, o Senhor possa nos ajuntar, possamos estar unidos e caminhar como família diante do Senhor, com Yeshua, conduzindo a nossa vida como nosso general. Obrigado, Pai. Perdoa nossos pecados e verdadeiramente seremos perdoados. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.